Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a sociologia clássica. Em outros vídeos, já falamos sobre, por exemplo, Augusto Comte, sobre Émile Durkheim e também sobre Karl Marx, considerados todos eles os pais, digamos assim, os grandes fundadores da sociologia, embora, é claro, Comte que tenha vindo com a ideia inicialmente. Mas ainda há pelo menos mais um desses grandes teóricos, e digo pelo menos mais um porque há muitos além deles. Mas esses aqui são os clássicos que serviram de embasamento para muitos outros. Bem, hoje vamos falar sobre Max Weber, que viveu entre o século XIX, 1864, e também a primeira metade do século XX, morrendo em 1920. O Weber, na verdade, ele era um sociólogo propriamente dito, ao contrário do Marx, que, por exemplo, influenciou na sociologia, mas ele não tinha uma formação em ciências sociais. Tá? É, O Max Weber, ele foi um cara que se influenciou pela ideia do Kant, né? Não o Comte, o Kant. A ideia do Kant de que o conhecimento, a lógica, o racional por si não são suficiente para captar, para entender a realidade. Bem, ele também vai ter uma influência muito marcante do Nietzsche, uma visão meio pessimista de que talvez as coisas não tivessem um sentido, e já que se elas não têm um sentido previamente delimitado, então que a gente viva, né? Bem, mas seja como for, o Weber ele é um grande teórico e sendo um grande teórico, ele vai ser de alguma forma influenciado também pelo próprio Comte. Bem, o Comte ele teoriza toda aquela visão de positivismo, resumindo, uma regra científica com um método quase naturalístico, né, de análise social, como se as ciências humanas importassem um método das ciências da natureza. Também sempre aquela visão de uma sociedade orientada rumo ao progresso. Bem, o que ele vai nos dizer aqui, o Weber, é que ele não aceita a ideia da objetividade absoluta nas ciências humanas. Então, qualquer busca por lei universal que procure explicar padrões sociais, que procure definir como que certas coisas acontecem na história, não estão adequadas, tá? Então, ele vai dizer que os fenômenos sociais eles são orientados por fatores subjetivos, tá? E que não podem ser apenas quantificados em termos de quantidade. Eles devem ser entendidos numa lógica complexa, que envolve valores, que envolve hábitos, que envolve modas, enfim, que envolve um conjunto subjetivo, tá? Mas assim como ele nega esse aspecto objetivista do Comte, ele também vai negar aquele determinismo econômico ao qual muitos teóricos marxinianos se reduziram, né, de definir que a relação de produção é a base de tudo, né? Então, o que ele vai nos dizer, tá? Ele não nega que as necessidades materiais, que o modo de produção e as relações, né, de trabalho inseridas aí, elas são importantes, né? Mas ele compreende também uma influência muito grande, tá? eh, das ideias, das crenças, das visões de mundo, dessas questões mais subjetivas que impactam também nas ações dos indivíduos e dos grupos na história, tá? Então, por exemplo, vamos pegar uma análise histórica aqui. Alguns historiadores materialistas, eles procuraram explicar a lógica das reformas protestantes por meio do acesso e do controle das terras na região do Sacro Império Romano, por exemplo. Numa visão mais weberiana, há também aqueles que efetivamente acreditavam na reforma, em termos religiosos, sabe? Então, talvez não fosse só ah, o embasamento material, tá? Mais ou menos essa pegada. Bem, então é a partir daqui que a gente vai entender a sociologia compreensiva. A sociologia compreensiva é justamente essa corrente iniciada pelo Weber, que se preocupa em analisar as conexões, as significações que os indivíduos dão frente ao seu contexto histórico, né? Então, para ele, a gente precisa compreender, claro, as causas,
do que levam certa coisa a acontecer, a forma como a gente vê essa coisa acontecendo e também como essa coisa acontecendo, ela pode ajudar a explicar certas tendências, digamos assim, né? Coisa eu sei que não é o termo mais adequado, mas serve para a gente entender um pouquinho, né? Então, para ele, o ponto de partida, ao contrário do Marx, que é um ponto coletivo das classes sociais, não é necessariamente coletivo. Na verdade, ele parte do individual, porque é a partir do individual que a gente consegue estabelecer as significações, né, que a vida sociocultural estabelece ao redor. É assim que ele define. Bem, o Weber, então, ele tem o seu próprio método. E eu já vou explicar ele melhor, ele diz que ele soa estranho para vocês. Mas vamos lá. Esse método ele tem quatro pontos diferentes. O primeiro é a ideia de construir um tipo ideal das coisas. Mas guardem essa dúvida do que é um tipo ideal que eu já vou falar. O segundo ponto, por exemplo, envolve a gente analisar e combinar esse tipo ideal com a realidade social, entendendo a questão concreta das coisas. A terceira parte, por sua vez, do método consiste em investigar historicamente o desenvolvimento dos fatores que estão sendo analisados. E, por sua vez, a quarta etapa busca avaliar as necessidades e, ou melhor, as possibilidades de uma aplicação futura desse tipo ideal e de outros conceitos que possamos ter a partir do tipo ideal, identificando tendências de aplicação dele no futuro. Mas aí vocês falam, Sora, mas o que é um tipo ideal? Guarda, já vou explicar. O Weber, então, é um cara que vai definir que quando a gente vai tratar de fenômenos culturais, aquela busca por leis universais, ela vai encontrar os seus limites, porque o que é cultural é subjetivo, o que é subjetivo não pode ser explicado de uma forma geral. Uma cultura Han na China não é necessariamente uma cultura encontra, né, sinônimos e aspectos idênticos a uma cultura tupinambá aqui no Brasil, por exemplo, tá? Então, esse universal talvez não seja tão válido assim. Bem, mas vamos lá. Ele traz o conceito de ideias de valor. O que seria uma ideia de valor? Para ele, a significação que um fenômeno cultural vai ter, tá? O sentido que esse fenômeno cultural tem para os indivíduos está relacionado com as chamadas ideias de valor. Ideias de valor, elas são crenças, elas são a moral, elas são ideologias, né? Elas são uma relação de como o indivíduo interpreta e orienta a ação dele dentro de um contexto histórico social, tá? Então essas ideias de valor, elas são significações que as pessoas têm com o fenômeno e que acabam orientando elas a como agir, tá? Bem, mas vamos além então. Vocês me perguntaram, na verdade não me perguntaram, né? Porque eu não estou falando com vocês. Mas se tivéssemos juntos, talvez tivessem me perguntado o que seria um tipo ideal. Bem, vou explicar para vocês. O tipo ideal é uma construção intelectual abstrata, tá? Que procura de alguma forma pegar o que há de essencial e o que também há de ideal para falar de um indivíduo ou de um conjunto de indivíduos. Então, une uma percepção abstrata a uma compreensão da individualidade. E aqui eu vou dar alguns exemplos. Imaginem o tipo ideal de um aluno. Bem, o tipo ideal de um aluno, para mim como professor, é aquele aluno que de alguma forma chega antes ou na hora da sala de aula, que pega o seu material, que anota, que tira suas dúvidas, que estuda em casa. Quando estuda em casa e percebe que tem de alguma forma dúvidas, manda um e-mail ou procura o professor. É uma pessoa que, quando vai mal numa prova, procura aprender com seus erros e tenta resolver, né, que não estava legal. Vamos pensar no tipo ideal de um governante, por exemplo. Um governante que não é corrupto, um governante que sabe negociar com os seus adversários, um governante que sabe de alguma forma colocar em prática medidas que são positivas para o bem-estar da população.
Se a gente for pensar até no tipo ideal do sistema econômico, né? O capitalismo, por exemplo. O que é o tipo ideal? Bom, um sistema que permite a oferta e a procura, um tipo ideal que permite com que as pessoas tenham condições de lucro, um tipo ideal que permite elas serem reconhecidas com base no trabalho que elas despenderam, né, para fazer certo produto. Enfim, tudo isso são tipos ideais. Os alunos não são 100% perfeitos, os governantes tampouco e ainda, tão pouco ainda, o sistema econômico, ou o modo de produção. Então, dá para entender que a partir das ideias de valores, a gente consegue conceber como o indivíduo percebe o cultural ao seu redor. A partir do tipo ideal, a gente consegue analisar uma categoria, que é o indivíduo perfeito, digamos assim, né? O estudante perfeito, o governante perfeito, ou seja o que for, né? É aquele ideal. Bem, mas eu falei para vocês que as ideias de valor, elas não apenas orientam o indivíduo na percepção que a gente vai ter de enquanto o trabalhador, de enquanto o camponês, de enquanto o homem, enquanto a mulher, enfim, como também orienta as ações que os indivíduos vão ter. E, na verdade, o tipo ideal, ele vai servir como uma ferramenta metodológica, claro, para a gente analisar e, de alguma forma, compreender a ação social. Então, serve para, de alguma forma, a gente identificar as características, o que leva os indivíduos a agirem de uma forma e não de outra. É o que leva a gente a compreender, daí a sociologia compreensiva. Bem, então, a ação social, ela é uma ação, claro, que é feita conforme os indivíduos atribuem sentido para agir de uma forma em detrimento de outra, tá? O Weber, então, ele vai identificar um conjunto de ações sociais. Mas que ações são essas? Bem, ele vai falar, por exemplo, na ação social que é orientada para um fim. A gente age querendo alcançar certa coisa de certa forma. Por exemplo, eu dou aula esperando que os meus estudantes aprendam não só o conhecimento para ir para um vestibular muito bem instruído, mas que façam sentido para a vida deles. Bem, há o tipo de ação que é orientada por valores, por uma questão ética e moral. Muitas vezes, isso tem a ver com o que a gente considera certo, né? Por exemplo, eu vou ajudar aquela pessoa que está passando necessidades, né? Há também aquele tipo de ação que é afetivo, que é passional. Por mais que eu saiba, por exemplo, que certas vezes eu não devia agir de certa forma, eu ajo porque eu gosto de uma pessoa, porque eu tenho atração por certa pessoa, porque eu sinto que eu poderia fazer mais por ela. Enfim, isso é uma ação afetiva, tá? E ainda, é claro, a ação que é tradicional, isto é, aquela que é baseada pela força dos hábitos, dos costumes. Então, esse tipo de ação, ele vai acabar sendo orientado pelo grupo que a gente está ao redor. Por exemplo, não faz muito sentido eu ir aqui num CTG gaúcho, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eh, e de repente ir vestido com uma roupa típica e querendo dançar uma dança que não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul. Eu estou forçando um pouco, porque eu estou forçando essa ideia de tradição, de um lugar específico voltado para a tradição, né? Mas o que eu quero dizer é, a tradição tem relação com o lugar e com a época que a gente está, né? E a tradição, ela se manifesta muitas vezes na forma como a gente se comunica, na forma como a gente faz gestuais, na forma como a gente se veste, por exemplo. Então, esse conjunto de ações, somados ao tipo ideal e às ideias de valor, mostram que o indivíduo, ele não é uma criatura presa que não consegue determinar o que está no grupo ao seu redor. Ele vai dar significados para o coletivo ao redor. E esses vários indivíduos que compõem a sociedade vão fazer isso. Então, o indivíduo ele vai interpretar do seu jeito as suas crenças, suas ideologias. O indivíduo ele não necessariamente vai agir da forma ideal, mas há um conceito do indivíduo ideal, do trabalhador ideal, do político ideal, enfim. E seja como for, o indivíduo ele age e age por determinadas finalidades.
enfim, por finalidades racionais, por valores, afetiva ou também tradicional, certo? Então, gente, até uma próxima aula e qualquer dúvida, me chamem, certo? Até mais!